Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao... Este indivíduo encontra-se a uma distância superior a 500 milhões de quilômetros da Terra quando se depara com uma aranha gigante. Jacob é um cosmonauta que já passou 189 dias em uma viagem solitária pelo espaço. O motivo de sua jornada é um fenômeno conhecido como a nuvem Chopra, que tem rondado os céus há 4 anos. Suas imagens têm cativado o mundo, mas ainda desconhecem sua origem e procedência. Jacob está se dirigindo em direção a ela com a intenção de coletar e analisar as partículas que compõem essa nuvem. Apesar da enorme distância que o separa da Terra, ele ainda tem a possibilidade de se comunicar com todas as pessoas do mundo. No entanto, nos últimos tempos, ele não tem recebido notícias de sua esposa, o que o preocupa muito. Além disso, ele tem tido problemas com seu vaso sanitário, o que tem interferido em seu sono. No entanto, ao mencioná-lo, não lhe foi dado muito destaque, argumentando que as câmeras com defeitos são sua prioridade na Terra. As coisas não estão melhores, já que sua esposa Lenka lhe envia um vídeo no qual põe fim ao relacionamento deles. No entanto, os responsáveis pela missão decidem que Jacob não verá essa mensagem. Ele continua com sua rotina normal, fazendo exercícios e realizando simulações para a coleta de amostras de Chopra. No entanto, a ausência de sua esposa o preocupa e a única coisa que ele pode fazer é pedir à base de controle que vá até sua casa para verificar se está tudo bem. Ele não perde a esperança de poder falar com ela. No entanto, tudo está prestes a mudar um dia. Enquanto está diante da tela na esperança de ver sua esposa, a comunicação é interrompida quando de repente uma voz é ouvida. O sistema de segurança da nave é impenetrável, então Peter assegura a Jacob que não foi hackeado. Enquanto isso, eles descobrem que Lenka está a caminho de visitar sua mãe e voltará em alguns dias. Jacob, tentando descansar, é interrompido por barulhos estranhos que o levam a descobrir uma aranha gigante. Aterrorizado, ele entra em contato com Peter para verificar as câmeras, porém descobre que a primeira câmera não está mais funcionando. A aranha, que é capaz de falar, explica que foi atraída pelos sons meditativos do tubo. Apesar de suas boas intenções, Jacob se tranca na câmara de descontaminação e solicita a limpeza da nave, pois os sensores indicam leituras estranhas. É mencionada a necessidade de garantir a segurança antes de criticar a missão, e enquanto aguarda a autorização, ele veste o traje. Momentos depois, ele recebe a autorização e Jacob inicia o processo de descontaminação. Pela janela, ele pode observar a nave sendo preenchida por um gás. Quando começa a ter alucinações com sua esposa, o gás se dissipa e a atmosfera volta ao normal. Os sensores indicam que a descontaminação foi concluída, enquanto ele observa pela janela que a aranha desapareceu. O comportamento estranho de Jacob começa a preocupar Peter, que oferece a ele a possibilidade de entrar em contato com um psiquiatra para conversar. Estar distante e isolado por meses poderia levar a pessoa a começar a pensar demais, além de que sua saúde mental não pode ser questionada durante a missão. Mesmo assim, Jacob o tranquiliza dizendo que está tudo bem e que voltará a trabalhar mais tranquilamente. Ele abre a comporta e quando a voz da aranha é ouvida novamente, descobre que ela está em cima dele. Ela menciona sentir seu medo, mas assegura que não quer causar nenhum dano. Além disso, acrescenta que não sentiu dor. No encontro com os agentes de limpeza terrestres, Jacob se surpreende ao descobrir que não precisa usar seu traje de proteção. A aranha assegura que é tão real quanto ele e que não o consumirá nem o contaminará. No entanto, quando Jacob tenta tocá-la, a aranha pede que não o faça, pois em sua tribo consideram que o corpo não deve ser violado. Jacob pergunta o que ela está fazendo ali e a aranha responde que é uma exploradora. Ela tem viajado pelos confins do sistema solar e sentiu a atração pelos humanos. Observou a Terra orbitando, estudou sua história e aprendeu suas línguas. Apesar de possuir todo esse conhecimento, nunca conseguiu entender os humanos. Foi então que encontrou a nave de Jacob e sua solidão o intrigou. Sua intenção inicial era estudá-lo por 1 ou 2 dias, mas depois quis saber mais. A aranha menciona que conseguiu entender Jacob e talvez possa ajudá-lo. Jacob, certo de estar enlouquecendo pela falta de sono, se tranca e tenta dormir com a ajuda de um sedativo. Enquanto se questiona sobre o que está acontecendo, mais tarde acorda e sai cautelosamente. Tem lembranças de uma discussão com sua esposa. Do lado de fora, tudo parece normal até que a aranha aparece novamente diante dele. Desta vez, a aranha expressa o desejo de auxiliar Jacob em seus problemas emocionais, uma vez que sua esposa parece estar se afastando e talvez a presença da aranha possa amenizar sua solidão. No entanto, Jacob simplesmente recusa sua ajuda.
Após uma perseguição incansável, a aranha questiona se ele possui ovos, pois adoraria degustá-los. Infelizmente, eles estão estragados e Jacob não os possui. No entanto, ele presenteia a aranha com um pouco de creme de avelã. A aranha o consome e ao prová-lo, acha-o deliciosamente rico e cremoso, assim como as larvas de seu lar. Com tristeza, menciona-se que a sua casa, infelizmente, já não existe, pois seres chamados Goron Pets a invadiram. Ela relata ter saído do seu planeta, atravessado galáxias e buracos negros, escapando pelo universo através do tempo em busca de solidão, até que o encontrou a ele. Ambos observam extasiados a bela nuvem e a aranha revela que ela contém uma grande sabedoria, pois quando ele era jovem, ele pegava seus grãos com a língua. Esses grãos ou partículas, menciona-se, vêm desde o início. Jacob, intrigado, pergunta quantos anos ela tem e se os de sua espécie não morrem. A aranha responde que tudo que começa deve terminar e acrescenta que dentro da nuvem ele encontrará o começo. Nesse instante, Jacob tem uma lembrança em que se encontra sozinho junto a Lenka. Naquele momento, ambos prometem ir para onde o outro for. A aranha, responsável por tudo isso, questiona por que fazer uma promessa que se rompe facilmente. Porque anseia pelo seu parceiro apenas quando ele não está. Esse conflito com Lenka desperta algo nela que não reconhece. Suas memórias a fazem se sentir deprimida, mas a pasta de avelã tornou sua descoberta menos desagradável. Quando Jacob pergunta se a aranha tem um nome, ela responde que nunca teve. Então no final Jacob decide chamá-la de Anos. Na Terra, Lenka está grávida e se sente muito sozinha, sente que deixou de importar para seu marido. Por isso planeja criar sua filha sozinha e quando ela crescer, contar-lhe que amava que seu pai fosse ambicioso, mas esse foi seu erro. Jacob ia ser um criador de porcos, mas após a morte de seu pai, seus sonhos cresceram. Seu pai era um informante para o Partido Comunista e Jacob acredita que essa grande missão vai expiar os pecados de seu pai. Mas Anus diz que ele deveria se concentrar mais nos vivos. Agora é sua vez de ser pai. Estar nos pensamentos de Jacob se torna normal até que Anus começa a se sentir desconfortável com a culpa que Jacob sente. E é que a espécie de Anus nunca teve e menciona que o universo é como deve ser. Então quando vê Jacob fazendo exercícios, a indagação é, com que finalidade ele faz isso? A resposta é que ele deve fazê-lo a cada 2 horas por dia para evitar a atrofia de seus ossos. Assim, Anus se questiona por que escolher sair do planeta se no final das contas, isso acaba sendo destrutivo para ele. Jacob continua praticando seus simulacros de coleta até que um dia ele ouve uma antiga conversa que teve com sua esposa. Ela o repreende, pois embora ele costuma dizer que quer voltar para ela, também quer saber o que há além de Júpiter. De repente a gravação é interrompida e um grão sai do projetor. Inicialmente, Jacob tenta contê-lo, mas seus esforços são inúteis. Em seguida, ele tenta se comunicar com a Terra, mas ninguém responde. Nesse momento, eles se aproximam da nuvem e Anus o tranquiliza dizendo que não lhe causará nenhum dano e que não há palavras para descrevê-lo, então eles terão que experimentar. Isso desperta sua curiosidade. Lenka está tão estressada devido à gravidez. E nesse momento Jacob tem outra lembrança. Acontece que no passado Lenka perdeu seu primeiro filho. Jacob estava ausente e embora ela, desolada, tenha dado a ele a terrível notícia, ele não deu muita importância. Agora que ela espera outro bebê, ele prefere ficar longe e Anus se questiona porque ele decide seguir em frente com sua grande descoberta, ignorando as promessas vazias que fez a sua esposa. Anus considerou que os seres humanos eram egoístas, mas através de Lenka ele percebe que na verdade o responsável é Jacob e, uma vez que sua solidão é auto-infligida, o interesse que ele tinha nele desaparece. Portanto, ele decide deixá-lo para que ele continue com sua missão. Jacob não quer que ele vá embora, mas ao mesmo tempo deseja continuar com sua descoberta, então Anus acaba partindo depois de um longo momento de reflexão. Jacob consegue restabelecer a comunicação, e antes de dar um relatório, pede a Peter que vá com Lenka, pois está preocupado com os coreanos que têm a mesma missão e estão seguindo seus passos. Mesmo assim, Jacob o ordena. Portanto, Peter encontra-se com Lenka e depois de deixar claro que está vivo, pede que ela ouça enquanto coloca um rádio sobre a mesa. Através dele, Jacob lembra do dia em que disse que queria ver além de Júpiter. No entanto, neste momento ele não consegue conceber algo pior do que isso, expressando seu desejo de voltar para casa. Ele lembra que quando se conheceram, ele se sentiu seguro pela primeira vez em sua vida, e agora ele não consegue entender por que ela sempre o deixa para trás quando ela é a única coisa que importa para ele.
Ela pede desculpas, pois ela se esforçou para conhecê-lo enquanto ele não fez o mesmo. Conclui dizendo que é um desperdício que ele não a mereça, mas se lhe der outra chance, promete fazer melhor. Após ouvir tudo isso, Anos decide voltar com Jacob. Além disso, ele diz que não pode permitir que ele enfrente o começo sozinho e que ele também não quer ficar sozinho. No entanto, ao voltar, parece haver algo dentro dele e ele confessa não ter sido completamente honesto, revelando que quando os Goron Pets chegaram por eles, consumiram seu povo, incluindo os anciãos. Então ele escapou de seu mundo, mais tarde demais. Jacob lamenta ouvir isso e estende a mão e pela primeira vez, Anos aceita o contato humano, enquanto ambos se abraçam. Horas depois, finalmente chega o momento na Terra. Todos esperam ansiosos diante da tela. A entrada triunfal do comandante na majestosa nuvem sopra no espaço. Jacob recebeu aprovação imediata e se prepara diligentemente para coletar as valiosas amostras. Reduzindo sua velocidade com elegância, ele abre as comportas e ativa o braço responsável pela coleta. Sin embargo, de forma inesperada, começa a experimentar interferências e perde a comunicação com o centro de controle. Além disso, os travessos Goron Pets dentro de Anus começam a perturbá-lo, mas Jacob, em sua missão, não lhes presta atenção. De repente avista Anus flutuando no espaço devido às irregularidades. Apesar das ordens por rádio de abortar a missão imediatamente, Jacob já não as escuta. Com uma velocidade surpreendente veste seu traje espacial e pega uma bomba de gás, saindo pela comporta com determinação. Certificando-se de estar protegido, ativa a bomba de gás com a intenção de impulsionar-se em direção a Anus. No entanto, como consequência, seu seguro se solta, mas ambos conseguem se segurar com bravura. Apesar de seus esforços, os incansáveis Goron Pets enfraquecerão Anus e se deliciarão com sua carne. Mesmo assim, Jacob decide aproveitar o pouco tempo que lhes resta para revelar os mistérios que se escondem dentro da nuvem. Anus afirma que este é o começo e o fim, onde todas as vibrações de todos os tempos estão conectadas. Ali está o seu passado e o seu futuro, em uma sinfonia cósmica de infinita grandeza. Depois de contemplar com espanto a incrível habilidade de Jacob, decide compartilhar seu conhecimento com Lenka. Desde o primeiro instante em que a viu, soube que só desejava o melhor para ela. Agora que alcançou o lugar que ansiava, só sente falta de sua companhia. Nesse momento, o tempo de Anus chega ao fim e ele admite ter certo medo. Jacob então lhe entrega a deliciosa manteiga de avelãs. Enquanto Anus a prova pela última vez, diz que tem gosto de lar, até ser consumido por completo pelos Goron Pets. Finalmente Jacob percebe que nunca fez um verdadeiro esforço para conhecer sua esposa e que nunca a mereceu. Reconhece também o erro que cometeu ao escolher sua paixão por explorar o espaço acima das pessoas que o colocaram em primeiro lugar. Apesar de a vida de Jacob estar em perigo após deixar a nave espacial para salvar Anus, os coreanos o resgatam e lhe oferecem uma segunda chance de viver ao lado de Lenka. E assim termina esta história.